Olá, turma. Mais uma aula de arte com a professora Fernanda. Essa é a nossa quinta aula do ciclo 3. E hoje a nossa aula vai ser sobre o encenador. Continuaremos com o teatro, ok? Então, o encenador, ele é o responsável por toda a composição do acontecimento teatral cênico, né? É o organizador de toda a parte estética e cênica de uma peça. Quem pensa desde o texto até a sua apresentação. Ele cuida da criação e produção do cenário, né? Também do figurino, da maquiagem, né? E adereços cênicos, né? Também a iluminação, a sonoplastia. E ele ainda pode ser a direção do espetáculo, dentre outras funções. Na verdadeira acessão da palavra, o encenador ele só começa a existir no século XIX, lá na Grécia clássica. O espetáculo deveria ocorrer como fruto da inspiração, embora há registro de Esquilo, para além do autor das peças, incluía os atores sobre os respectivos papéis. Eu trouxe para vocês aí o Esquilo, né? Esse Esquilo ele foi um dramaturgo da Grécia Antiga e ele é conhecido frequentemente como o pai da tragédia. E ele é o maior e mais antigo dos três trágicos gregos, cujas peças ainda existem, né? Ainda são encenadas até hoje. Então, vamos falar um pouco sobre o período renascentista, né? Ele emerge, ele emerge a figura do chefe de companhia do encenador. Ele destaca-se nesse período o William Shakespeare, né? Que ele é o maior dramaturgo, ok? Que já existiu. O Gil Vicente, o Lopes de Vega e o Molière, tá? O Molière é francês, o Lopes de Vega é espanhol e o Gil Vicente ele é português. Então, no século XX, a figura do encenador tornou-se decisiva na afirmação do teatro contemporâneo, surgindo como um disciplinador de determinação concreta do espaço dramático. Salienta-se a figura do Jean-Louis Barlucci e Vittorio, né, que também surgiram uma carreira cinematográfica, onde procuraram transpor a eficácia das ações da encenação teatral. A arte ela é ligada ao Renascimento, né? A comédia dell'arte ela está ligada à forma popular e é improvisada de fazer teatro. Suas atividades se iniciaram na Itália a partir do século XVI. Posteriormente, na França, foi quem recebeu esse tipo de arte, que permaneceu no auge até o século XVIII. E a partir daí começou a cair e perder a força que possuía. Uma das principais oposições que é feita é a comédia erudita, visto que queria que fosse um pouco diferente de tudo que já existia e era praticado. As apresentações elas aconteciam nas ruas e em praças públicas das cidades por onde as companhias de teatro passavam. Para que as representações ocorressem, as companhias sempre pediam permissão para as pessoas daquele lugar. Para realizar o espetáculo, eles utilizavam carroça ou improvisavam um pequeno palco. Com o que estivessem ao seu alcance e pudesse ser utilizado. Então, o propósito, né, de tudo isso e o que era inicial e de quem participava da comédia de arte era se divertir e conseguir também fazer com que o público
encarasse a realidade de forma cômica, tá? E, e a história da comédia dell'arte, né? As companhias da comédia não ficavam somente em um lugar, elas se apresentavam em lugares distintos para o espetáculo e eles tinham um pequeno roteiro, né, que era chamado de canavasio, mas tinham total liberdade para criar suas falas no decorrer do show. Eles conseguiam conversar com o público, interagir com eles e fazer com que cada um dos espectadores se apresentava conseguissem também se sentir pertencente àquele teatro. Todo o elenco, ou grande parte dele, tinha seus personagens fixos. Não saíam facilmente e nem entravam trocando ou atualizavam. Alguns, alguns viviam exclusivamente para os papéis que exerciam, ficando neles até a morte ou por um longo período de tempo. Logo no começo das apresentações, as histórias se resumiam na relação existente entre o patrão e o servo, o que foi mudado posteriormente. Uma espécie, algo comum, né? Que é a ironia, né? Que colocavam para poder falar dos militares, né? Prelados, banqueiros, negociantes, pobres, plebeus. Eles buscavam interagir com o grande público e fazer com que eles dessem muitas risadas através dos artifícios utilizados, né? Quais são eles? A música, danças, acrobacias, né? Conversões, cheia de ironia e de muito humor. Dentro da comédia dell'arte tinham os personagens, né? E os personagens que participavam na comédia, eles eles eram caricatura, tipicamente eram estereótipos, né, do que eles estavam dividindo entre três diferentes grupos, que é os enamorados, os patrões e os criados. E também eles faziam uma divisão entre os enamorados, criados e patrões, né? Quem eram os enamorados? Eram os casais que queriam se casar e não tinham modos engraçados. Eles estavam com o pensamento voltado para a pessoa amada e o futuro que teriam juntos. Os criados eram os personagens que não tinham muita renda, aqueles os mais pobres e vulneráveis financeiramente. Os patrões, eles também poderiam ser chamados de velhos e eram as pessoas que tinham mais dinheiro. A situação financeira sempre estava elevada. Os personagens mais conhecidos eram os Zenes, que era o trapaceiro cômico, que ele também era malandro e criativo. As máscaras da comédia dell'arte, né? Então, ela era um componente sempre representado. Os atores, eles se utilizavam dela para representar os personagens que eles interpretavam. Elas apareciam em qualquer história e eram criadas pelos intérpretes, que a partir do que viviam no dia a dia, criavam realidades sociais de acordo com a época em que a encenação estava passando. As máscaras davam um efeito especial no desenrolar da história. A plateia que ia acompanhar os shows esperava ver o que ia acontecer com determinada história de tal máscara, devido ao improviso das apresentações. O objeto era por onde eles conseguiam reconhecer os personagens e muitos eles só iam para os espetáculos para ver as máscaras. Não tinha outro modo para os personagens se encaixarem se não fosse através das máscaras.
ela era o principal artifício das apresentações que aconteciam naquela época. Existem até os dias atuais algumas máscaras desses gêneros, que são as arquetipos, que até então continuam encantando as pessoas que param para assistir a comédia dell'arte. Os arquetipos, eles são caracteres que possuem particularidades inerentes aos seres humanos e também culturas distintas. Então, agora é com você. Eu trouxe a proposta para vocês estarem assistindo a Cia Teatral Cômico Arlequim, Servidor de 2 anos. É sobre a peça da companhia Comédia dell'arte, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo complementar, ok? E vão esperar a atividade, ok? Então até a próxima aula.